Fala pessoal, Ricardo Luiz. Vamos iniciar nossa sétima aula, tá? De fileiração. A gente está no tema de equipamentos, tá? A gente vai iniciar, tá? Com o aparelho ACJ, tá ok? Vamos passar pelo ACJ mecânico, ACJ eletrônico, tá ok? Essa aula está dividida em 3 partes, tá? Essa aqui é a primeira, tá ok? Então vamos para a tela. Fala pessoal, Ricardo Luiz. Vamos iniciar nossa sétima aula, tá ok, de fileiração. O tema é aparelho. A gente vai iniciar pelo princípio, o aparelho ACJ, tá bom? É o aparelho compacto de janela. A gente vai abordar o equipamento ACJ mecânico e o eletrônico, tá? Que é com placa eletrônica, tá ok? Então, essa primeira aula a gente vai conhecer o equipamento, como que funciona e seus componentes, tá ok? Então, vamos iniciar aqui, tá? Vamos olhar ele por dentro, tá ok? A gente tem a unidade evaporadora, a unidade condensadora, o motor, tá? Que ele é eixo duplo, tá ok? A gente tem embaixo aqui o dispositivo de expansão, que é com capilar, o nosso compressor, tá ok? E aqui é o compartimento, tá? Da unidade evaporadora, tá ok? E o compartimento da unidade condensadora, tá? Vamos verificar ele sem o motor. Então a gente tem na unidade condensadora, tá? A gente tem a serpentina, a gente tem aquela bandeja, tá? De dreno que fica junto com a serpentina. Nas laterais, tá? Essa bandeja de dreno, ela corre pelas duas unidades, tá? Vai até outra unidade evaporadora também, tá? Então essa água, ela não fica circulando pelo suporte todo, tá? Do aparelho. Então ela fica circulando só pelas laterais e tem um dreno, tá? Que escorre pela unidade condensadora, tá ok? Aqui no meio a gente tem o suporte do motor, tá? Ventilador. Lá em cima a gente tem a gaveta da parte da elétrica, tá ok? E o compressor, tá? Então a estrutura dele, né? Ele é bem compacto mesmo. Então esse aparelho realmente assim, ele tem uma estrutura simples, tá ok? Então para a época ele foi muito funcional, tá bom? Então vamos conhecer o funcionamento dele, tá ok? Então, aqui na parte azul, que é a parte de cima, é a nossa unidade evaporadora, tá? Que fica no ambiente. Então, ela puxa o ar do ambiente, passa pela serpentina, tá ok? E sai o ar gelado. Nas laterais deles, tá? É a entrada de ar. Então, o ventilador, ele puxa pelas laterais, o ar do ambiente externo, tá? Empurra esse ar, tá? Para trás do ACJ, tirando o calor, tá ok? Então, tem que prestar muita atenção, tá? Nessa questão dessa troca de calor pelo ACJ. Então, ele puxa pelas laterais e joga o ar esforçando para trás, tá? Empurrando pela serpentina. Então, nas próximas slides, a gente vai entender qual que é a importância, tá ok? De a gente entender essa troca de calor, porque a gente vai ter bastante problemas, tá? Que acontece você não fazendo uma manutenção correta nele, tá ok? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre o ventilador, tá? Esse ventilador, ele é de eixo duplo. Incrível que pareça, muita gente tem dúvida, tá? Que às vezes vai fazer uma manutenção, a unidade evaporadora está ventilando mais que a unidade condensadora. Então é um mito, tá? Que tem bastante aí, tipo, que acha que o motor, ele tem duas velocidades, tá? Para cada eixo. Então não tem, é de eixo duplo. Então é uma velocidade, se a velocidade evaporadora é uma, a da condensadora é a mesma. Ela não tem diferença entre velocidades, tá ok? Incrível que pareça, mas tem bastante dúvida sobre isso, tá ok?
Esse motor, tá? Ele é um motor monofásico, ele necessita do capacitor de partida, tá? Permanente, tá ok? A partir de agora, a gente tem que colocar isso na cabeça, tá? Todos os motores monofásicos trabalham com capacitores, tá? Permanente, não capacitor só de partida, tá? São coisas distintas, tá? O capacitor de partida e o capacitor permanente, tá ok? Aqui na etiqueta do motor, tá? A gente tem umas informações. Então, se você for ver, na parte de cima aqui tem o modelo, tudo, né? Aí tá aqui, é um motor de 230 volts, tá? Esse aqui é de 50 Hz, tá? A amperagem dele é de 0,7, então essa amperagem nominal que ele tem que chegar, ele não pode ultrapassar, tá ok? O consumo dele de 75, né? Watts, e o capacitor, que esse capacitor é o capacitor permanente que ele usa, de 4.0 microfarads, tá? Esse 380, tá? Essa parte de voltagem é meio global, tá? Então você vai ver de 230, 380, 440, tá bom? Então essa parte aqui é meio que tem motores europeus, motores de fora que já vem já meio padrão, tá? Aqui embaixo é o RPM dele, tá? Então na velocidade máxima ele chega a 1190 RPM, na média 1040 e na mínima, né, que é a mais baixa, 920. Aqui, tá? Ele, com essa seta, você verifica o sentido de rotação. Então, esse motor aqui, ele só tem um sentido de rotação. O sentido de rotação é anti-horário, tá ok? Então, ele não roda para os dois lados. É muito importante, tá? Ficar de olho sempre na rotação, né? No sentido de rotação dele, tá ok? Isso vai ajudar bastante em algumas situações, tá ok? Então, todo o diagrama do motor, tá? Como são motores, tá? Europeu, o motor de outros países, ele vem tudo em inglês, tá ok? Então aqui eu deixei uma legenda para identificação dos cabos, tá? São siglas, né? Abreviadas, tá? Das cores que a gente vai ver no próximo slide, tá? Então é o seguinte, aqui, ó. Essa simbologia do capacitor, tá ok? A gente vai, daqui para frente, vai começar a entender bastante essa parte da simbologia do capacitor, a simbologia da parte elétrica do motor, tá ok? Que em campo a gente acaba usando muito isso aqui para, às vezes, fazer uma ligação diferente, mudar a ligação, tá? Entender qual que é a velocidade dos motores, tá ok? Então, na primeira aqui, simbologia, que está em vermelho, essa aqui é do capacitor. Então, se você for ver, tá, ele usa o cabo marrom, o outro cabo é branco e marrom, tá ok? Na simbologia da elétrica, tá bom? O cabo neutro, ele é o branco, tá ok? E o L é o fechamento da outra fase que vai fazer as velocidades. O high, médio e low, tá? Então, high é o black, que é preto, o médio, blue, que é o azul, e o low, que é o vermelho, o red, tá ok? Então, é muito importante vocês ter essa abreviação das cores, no caso de um fechamento, para você entender, tá bom? Mas isso aqui a gente vai ver muito ainda para frente, tá? Outra coisa muito importante, tá? Que muita gente às vezes acaba pecando é no que? Troca o capacitor, tá? E quando vai ver, a turbina está rodando do lado inverso, tá ok? Ele não prestou atenção aqui na simbologia do motor, no sentido de rotação, ele inverteu o cabo do capacitor que alimenta, tá ok?
e acabou fazendo a rotação inversa, tá? Tem motores que conseguem fazer a rotação inversa, esse no caso aqui não. Se você inverter a rotação dele, ele vai roncar ou ele vai rodar bem devagarzinho e pode travar, tá ok? Esquentar e travar, tá bom? Então, aqui na turbina, você tem que entender qual o tipo do sentido da rotação dela, tá ok? Que ela gira para fazer a troca do puxar o calor do ambiente e jogar para a serpentina, tá ok? Então, da turbina, esse é o sentido, anti-horário, tá ok? Da hélice, da unidade condensadora, tá? É muito simples, tá? Sempre a hélice do condensador, onde que tem o bico dela, é o sentido da rotação dela, tá? Então esse daqui é anti-horário também, tá? Lembrando que como o motor ele tem um sentido só, ele roda o eixo por o mesmo sentido, então as duas hélices, a turbina quanto a hélice, ela tem que ter o mesmo sentido de rotação, tá vendo? Ó, sempre anti-horário. Tá ok? Se você pegar de outro modelo ou outro motor, ele pode estar inverso. Então tem que prestar bastante atenção, porque às vezes pode fazer uma manutenção, trocar um capacitor, alguma coisa desse tipo, e você inverter e acabar tendo problema na troca de calor do ambiente ou no condensador e acaba o aparelho parando, tá ok? Então vamos para o motor, tá? Novamente. O motor, todos os motores, tá? Ele tem um coxim. Então é importante você verificar sempre se o coxim ele está em bom estado, se ele está pegando no suporte legal, tá? Porque se ele tiver errado, ele desbalanceia o motor. Como é um eixo duplo, e as hélices e a turbina ela fica praticamente milímetros, né? Próximo do plástico, qualquer desbalanceamento ela já pega nas paredes, tá ok? Então, importante você conhecer aí o coxim. Aqui é a proteção, tá, da unidade condensadora, tá ok? É uma proteção de plástico, tá ok? A hélice fica aqui dentro, então como ela fica muito próximo dessa parte de plástico, qualquer desbalanceamento ela pega, tá ok? Então, muito importante vocês conhecerem também. Aqui é o isopor que fica na parte da unidade evaporadora, tá? O isopor é para eles usam isopor para questão térmica, tá ok? Para não ficar suando. Se o plástico ele soa, aí acaba perdendo carga térmica, tá ok? Então, vamos conhecer agora um pouco do ACJ mecânico, tá? Então ele tem chaves seletora de botoeira e botoeira para fazer a seleção das temperaturas, tá bom? Da temperatura também, tá? Então, todo ACJ mecânico ele tem uma chave seletora mecânica, tá ok? Então, essa chave seletora, ela tem de 2 velocidades, 3 velocidades, tá ok? Tem chaves seletoras quente e fria, tá? Que é muito mais complexa para fazer a ligação, entendeu? Ela tem muito mais fio para ser ligado. Então, aqui na chave seletora de 2 ou 3 velocidades, tá? Simples, essa daqui, ela entra a tensão, né? A fase L, tá? E aqui são os fechamentos das velocidades. Então, baixa, média e alta, tá? Na outra chave seletora, a mesma coisa. Elas não mudam muito. Essas chaves seletoras que é de 3 velocidades ou 2 velocidades, elas não mudam muito. Então, sempre entra a fase e as velocidades, tá ok? Aqui, nessa chave seletora quente e fria, ela é muito mais complexa, tá bom? Então ela usa muito mais recursos, né? Ela consegue fazer só ventilação, aí ela tem ventilação baixa e ventilação alta. No meio ela já mistura a ventilação
com a refrigeração. Então ela tem ventilação alta com refrigeração, ventilação média com refrigeração, ventilação baixa com refrigeração, tá ok? Quando você muda para o aquecimento, tá? Essa parte de cima que está em verde, ela fica nula, tá? Só a fase, que é o L aqui, continua ativo, tá? Que é a fase, tá entrando, tá? Aí ela muda para a sequência embaixo, ela entra em aquecimento, tá? Alta, ventilação alta, aquecimento, ventilação baixa, aquecimento, ventilação média. Aí ela faz aqui na parte de baixo, ela tem a entrada do compressor, a entrada da válvula reversora. Então, assim que você aciona o modo frio, a válvula reversora aqui ela fica desativada. Quando você muda para o modo quente, ela ativa as velocidades quentes mais a válvula reversora, tá ok? O sinal do compressor sempre fica ativo, tanto para refrigeração quanto para aquecimento, tá bom? Então essa aqui é muito mais complexa, mais chata de você fazer a ligação, tá? Eu vou deixar um vídeo explicando só de chave seletora, tá? Agora a gente tem uma outra chave seletora, que ela é um pouquinho mais diferente. Ela é de 3 velocidades, tá bom? Sempre a mesma coisa, tá? Ela entra a fase em cima, tá? Nesse terminal que é sozinho. Na parte de baixo, ela tem a ventilação baixa sem refrigeração, tá? Quando você aciona o modo de refrigeração, tá? Ele aciona o terminal do compressor junto com a ventilação média, ou quando você aumenta a ventilação, ela faz o conjunto com o compressor mais ventilação alta, tá ok? Então, essas chaves seletoras, elas são um pouquinho mais complexas para você fazer o fechamento dela, tá ok? Mas eu vou deixar um vídeo dedicado só para chave seletora, tá? Então, toda chave seletora, ela tem uma proteção, tá ok? Então, a proteção dela, ela tá em 16 amperes, aí ela tem HP, tá bom? Tem chaves seletoras de 26 amperes, tá? Então você tem que sempre, quando danificar uma chave seletora, você tem que comprar a chave seletora conforme a amperagem do seu compressor, tá? A amperagem do equipamento. Se ele pede que ali a amperagem nominal é 16 amperes, então a sua chave seletora tem que ser 16 amperes, tá ok? Se você comprar de 10, ela vai queimar, tá? Ela vai carbonizar o terminal, tá? E vai acabar danificando, porque é uma proteção que ela tem, tá bom? Então, se você comprar uma chave seletora de menor capacidade, ela vai acabar sendo danificando, tá? Outra é o nosso termostato mecânico, tá? Para CJ. Esse termostato mecânico, tá? Ele tem um mecanismo, tá? Que é um contato magnético, tá ok? Que está conectado com um tubo capilar, com um bulbo. Dentro desse tubo capilar, ele tem um gás sensível à temperatura, tá ok? Com a variação de temperatura, ele abre ou fecha esse contato, tá ok? Então, se por acaso esse tubo capilar ele trincar, ou você sem querer danificar ele vai perder esse gás e vai perder a função dele de abrir e fechar o contato por temperatura, tá ok? Vou também deixar um vídeo dedicado para esses termostatos, tá ok? Todo ACJ, tá? Aparelho da CJ, ele usa um capacitor conjugado, tá? Porque como ele é compacto, tá? Ele precisa ter o menos de componente possível. Então ele usa um capacitor para o compressor e um capacitor para o motoventilador. Então você tem que verificar qual capacitor é específico para o seu equipamento, tá? Mais para frente a gente vai chegar nessa parte também dos capacitores, tá? Como dimensionar o capacitor. Aqui
temos a fórmula, tá? Com o RLA do compressor, você faz essa fórmula, você descobre qual capacitor é específico para aquele compressor, tá ok? O motoventilador também tem RLA, tá? Então você usa a fórmula, tá? Conforme que eu fiz aqui, uma forma bem rápida, tá? Então esse motoventilador, ele usa um capacitor de 2 microfarads, tá? Pelo LRA, você faz a fórmula e você encontra o capacitor do motor também. Então, esse ACJ aqui em específico, ele usaria um capacitor, tá? Um exemplo, de 45 mais 2 microfarads, tá ok? Então, é bem simples de você fazer encontrar o capacitor ideal para o seu equipamento, sem erro, sem medo de prejudicar, de danificar o equipamento, colocando um capacitor menor ou um capacitor de maior capacidade, tá? Toda CJ, tá? A maioria deles, praticamente 90%, eles usam um filtro capilar, tá bom? Com tela, tá bom? Então, normalmente vai ser assim, ó, é um filtro com tela e o capilar, que é o capilar de expansão, tá ok? Então aqui tem os modelos, tá? Tem alguns que é o filtro capilar com dois capilares saindo, expandindo, tá? E tem as CJs, tá? Que é com 3 capilares. Vai depender tudo da capacidade, tá? Do ACJ, tá ok? Normalmente você vê as CJs de 9, 12 mil com uma expansão só de um capilar, tá bom? Tem as CJs que é de 18, com 3 expansão, com 2 expansão, vai depender muito do equipamento e do fabricante, tá ok? Normalmente esses ACJs, ele usa o capilar 0,50, tá? Pode variar também, tá ok? Então sempre é bom entrar nas especificações técnicas do ACJ e verificar qual tipo de expansão qual o número o número do capilar que ele é utilizado, tá bom? Aqui, desculpa, é o filtro capilar interno, tá? Então ele tem essa telinha. Se tiver muita sujeira, ele entope essa tela, que é muito pequena, então é bom sempre fazer uma limpeza, quando fazer uma troca no compressor, alguma coisa desse tipo, tá? Deixar bem limpo, sempre retirar o filtro capilar, tá? E o filtro tela do sistema para não passar sujeira por eles, tá ok? É muito importante isso, tá ok? Aqui a gente está vendo a gaveta da elétrica. Essa aqui são as mais tradicionalzinhas que vocês veem aí, tá? Que ela só tá a chave seletora mais o termostato e o capacitor fica internamente, tá? Do lado de fora, perto do compressor, tá ok? Instalado. Tem essa outra gaveta de elétrica, essa aqui já é mais completa, que ela tem a chave seletora mais o termostato junto com o capacitor, tá ok? E tem os terminais que ligam o motor e ligam o capacitor externo, tá bom? Então, esse ACJ mecânico, ele utiliza 4 tipos de proteção, tá? Ele utiliza a chave seletora com proteção, ele utiliza o relé térmico do compressor com proteção, ele usa o capacitor, tá, como proteção e usa o termostato como proteção. Então, a chave seletora, ela tem a amperagem específica do compressor. O relé térmico, ele monitora a temperatura do compressor. Se passar de uma temperatura específica, ele abre o contato, cortando a energia para proteger. O capacitor, se ele receber uma energia excessiva, uma amperagem excessiva, ele estoura ou ele queima, né? Ele abre as plaquetas dele e estoura, tá ok? Protegendo também. E o termostato, ele também tem essa proteção. Então você não pode comprar um termostato com uma amperagem, tá, baixa.
Se você comprar com uma amperagem baixa, ele vai danificar os contatos elétricos, tá, dele, tá ok? E vai abrir o contato ou travar o contato aberto ou fechado, tá bom? Então esse ACJ mecânico, ele tem essas 4 proteções, tá? Lembrando que o compressor também, ele tem o relé térmico interno, que também é mais uma proteção que é do equipamento. Então vamos colocar que são 5 proteções, tá? Uma já vem no compressor e 4 externas, tá ok? O ACJ eletrônico, ele utiliza uma placa de comando, tá ok? Então vamos lá. A placa de comando do ACJ, ele tem o relé de partida, tá? Ele tem uma amperagem específica, normalmente é de 20 a 30 amperes. Tem o fusível de proteção de surto e tem os relé de partida dos ventiladores, tá ok? Fora os componentes eletrônicos, tá ok? De proteção da placa. Ele também utiliza uma placa receptora, tá ok? Com display. Quais são as proteções que o ACJ eletrônico tem? Ele tem a placa eletrônica, que tem o relé de partida, que é uma proteção de 20 a 30 amperes. Tem o fusível contra surtos, né, de tensão, se por acaso tiver uma tensão muito alta ou baixa, ou muito alta, uma amperagem muito alta, ele estoura, tá bom? Tem o relé de térmico do compressor, tem o capacitor e ele também tem os sensores de temperatura, o sensor de degelo, tá ok? Então esse ACJ eletrônico, ele já tem mais proteções, tá bom, eletrônicas, tá? Todos os ACJs, tá? Eles não utilizam pressostatos, tá ok? De jeito nenhum, ele não tem nenhum modelo que utiliza pressostato, tanto cebolinha quanto pressostato manual, tá ok? Tem modelos, tá? Que são quente e frio, que utiliza a válvula reversora, tá ok? Como que funciona essa válvula reversora? Tá? Ela tem uma bobina solenoide, tá? Que por indução magnética ela aciona o corpo mecânico internamente dela, que ele faz a reversão, tá? De uma tubulação para outra. Então, a tubulação do meio sempre ela vai estar conectada à tubulação da esquerda ou à tubulação da direita, tá ok? Então, se por acaso a unidade evaporadora está do lado direito, ela vai reverter, um exemplo, a expansão dela, né? O fluido refrigerante, a descarga dele vai jogar para a unidade condensadora, fazendo o ciclo de refrigeração. Se por acaso eu reverter, tá? Ela vai fazer o ciclo reverso. Então o que acontece? A descarga, ela vai aquecer o meu evaporador e vai refrigerar o meu condensador, tá? Então a unidade interna ela vira o condensador e a unidade externa vira o nosso evaporador, tá ok? Então aqui a gente tem a válvula reversora, tá? Sem a nossa solenoide, tá? Aqui a gente verifica que ela tem um corpo, tá? De metal, que dentro aqui da válvula solenoide, quando ela imanta, ela com a pressão do fluido, ela empurra, né, o nosso cursor tanto para a direita, e quando ela tira energia da válvula solenoide, o gás expande empurrando o cursor para a esquerda,
tá? Abrindo ou fechando, tá? Entre as tubulações. Se você verificar aqui nesse desenho, tá? Você vai ver que o cursor, né, tem um gás do meu lado direito, o gás do meu lado esquerdo, tá? Quando eu imanto a válvula, ele vai empurrar, tá? Tanto para o meu lado direito. Quando eu tiro a energia da minha válvula, ela tira ela deixa de imantar o corpo dela, né, da válvula, e automaticamente com a pressão do fluido ela volta para a minha esquerda, tá ok? Eu vou fazer um vídeo dedicado também sobre essa válvula reversora para vocês entenderem melhor o funcionamento dela, tá bom? Então, nessa aula vocês entenderam como que funciona o ACJ mecânico, o ACJ eletrônico, seus componentes internos, tá ok? E para que serve a válvula reversora, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai entrar nos problemas mais principais que acontecem nesses ACJs, tá? Tanto o mecânico quanto o eletrônico, tá ok? Então espero que agregou informações para vocês aí, tá? Agora vamos para a nossa segunda aula, tá ok? Muito obrigado, até a próxima.